E aí galera, tudo bem? Vamos lá, terceiro ano de mecânica. Vamos para mais uma aula de processo de soldagem. Eu quero que vocês peguem o material, esse material que foi colocado para vocês disponível, o acesso no link, na página 60, e vamos estudar soldagem a arco elétrico. Primeiro, vamos entender o que é a corrente elétrica e o campo magnético, né? Eles não são visíveis, porém nós conhecemos os seus efeitos. Podemos pegar primeiro aqui o efeito da luz, né? Você tem uma corrente elétrica, essa corrente elétrica passa aqui por um condutor, aqui você tem uma resistência elétrica, essa resistência elétrica que a corrente passa a uma determinada velocidade, e aí você vai ter a produção de luz aqui, produção de energia na forma de luz e de calor. Esse material aqui, geralmente numa lâmpada, ele é um filamento de tungstênio. Então, essa corrente ela passa por aqui, ela se desloca, ela passa aqui a uma velocidade muito alta, produzindo luz e calor, e depois ela retorna automaticamente. Então, nós temos aí um sistema de efeito de luz. Também podemos ter uma corrente se deslocando, ela passa por uma resistência elétrica, ela começa a colidir com os elétrons prótons, e aí você vai ter a produção de calor, né? E aí você vai ter o aquecimento do sistema. Então esse sistema é efeito de calor. Também temos o efeito magnético, uma corrente passa, ela vai gerar um campo, né? Um campo elétrico, e esse campo magnético, na verdade um campo magnético, e esse campo magnético ele vai criar toda uma sistemática que propicia, por exemplo, o funcionamento de um motor elétrico, né? Onde você vai ter esse campo elétrico, magnético, ele vai gerar uma força que pode produzir energia mecânica, né? Então você tem aí, no caso aqui você vai ter o induzido, o indutor, e aqui você tem o eixo, né? Então você vai ter um campo elétrico gerando uma determinada força de campo que vai movimentar um eixo mecânico. Então você transforma energia elétrica em energia mecânica. Também podemos ter o efeito químico. Aí você vai ter uma solução química e você vai propiciar a formação de uma corrente elétrica. Ou você pode dissociar os elementos, né? Você pode pegar água e separar o oxigênio e hidrogênio, né? Através de uma corrente elétrica. Também é apresentado aí nessa figura efeito químico. Podemos, em geral, o que nós percebemos? Que toda vez que uma corrente elétrica passa por um condutor, nós vamos ter a formação de um campo magnético, né? Automaticamente, esse campo magnético ele se forma quando você tem uma corrente elétrica. Automaticamente, esse arco elétrico aqui que você está percebendo, o que está acontecendo aqui? Você vê que um metal base, aqui você tem um eletrodo, aqui você tem o ar, vai ser rompida essa resistência do ar, esse ar vai ser ionizado, aí vai passar uma corrente elétrica aqui, e essa corrente elétrica ela vai se converter, ela vai gerar luz, calor e um campo magnético, né? Então aí automaticamente esses são os efeitos que podem propiciar a formação de um fluxo, que são propiciados pelo fluxo de corrente. Bom, corrente, a gente utiliza que unidade? Ampere. Voltagem, nós utilizamos que unidade? Volts. Para que você possa entender melhor, quanto maior a resistência, menor a corrente, né? Quanto menor resistência, corrente maior. Então você vai associar isso, eu gostaria que você realmente começasse a interpretar como sendo, você vai ter aqui um sistema de bombeamento, né, que vai gerar uma tensão, que no caso a gente, por analogia, considera pressão, e o fluxo de água passando, que eu vou associar à corrente, né? A minha resistência é justamente esse registro aqui que vai obstruir a passagem do fluxo de água, que na verdade a gente associa com a corrente. Então eu quero que você faça uma leitura mais detalhada.
Aqui nessa aula ela é bastante resumida, mas eu quero que você faça uma leitura para você interpretar melhor o funcionamento. Então aqui você vai ter um gerador de tensão, que vai funcionar como essa bomba aqui, ó. Né? Você vai ter uma intensidade de corrente, que é o fluxo de água, e aqui você vai ter a resistência, que é o momento em que você ioniza esse ar. O ar ele passa a ser a resistência, né, naquele momento. Aqui você tem um eletrodo, e à medida que você ioniza esse ar, ele se torna um condutor, e automaticamente a corrente passa por ele, gerando luz, calor, que é o nosso objetivo principal, calor, para provocar a fundição do metal base. Então quero que você dê uma leitura, faça uma leitura, analise as grandezas, as correlações e verifique todos esses detalhes aí. Aqui nós temos falando dos materiais condutores de corrente, né? Você está vendo aí, eu quero que você também faça uma leitura mais detalhada. E agora nós vamos falar sobre o arco elétrico, né? Como que vai processar a formação do arco elétrico. Nós temos uma fonte de corrente, né? Uma fonte, ela vai gerar uma diferença de potencial, que é uma tensão. Essa tensão ela vai conduzir os elétrons vão se deslocar ao longo do condutor, vai passar por um eletrodo. Esse eletrodo aqui ele é um consumível, né? Ele vai se consumindo no processo. Automaticamente esses elétrons eles chegam aqui, encontram uma resistência. Essa resistência é o ar inicialmente. À medida que você estreita essa relação, esse ar é ionizado, e aí a corrente passa por ele, chocando com os elétrons, os prótons, e aí você vai ter a ionização, automaticamente a abertura de um arco na forma de calor e luz. E automaticamente esses elétrons passam e eles circulam aqui, ó, nesse sistema, provocando assim um ciclo de elétrico, né? Bom, existem várias fontes de corrente de soldagem. Eu quero que você dê uma lida. Geralmente não se trabalha com tensões muito elevadas, dado o risco, até também questões relacionadas ao dimensionamento do sistema, ao sistema de cabeamento. A gente trabalha com tensões menores, mais baixas, e com possibilidade da gente variar a corrente. Bom, as máquinas de solda, nós temos aí transformadores, geradores, retificadores e os inversoras, né? Os transformadores fornecem, nós temos que nos recordar sempre que nós podemos trabalhar com a máquina de solda em corrente alternada ou corrente contínua. Na corrente alternada, nós vamos ter a oscilação da corrente. A corrente ela vai oscilar como uma senoide, né? Ela vai ficar variando como uma senoide. Uma hora o elétron está num determinado sentido, depois ele automaticamente volta e ele fica oscilando. Os transformadores trabalham com essa corrente alternada. Os geradores e retificadores vão trabalhar com corrente contínua, então o sistema funciona de forma contínua, uma única direção, um único sentido. Então nós vamos ter aqui um único sentido na corrente contínua. Na corrente alternada, a corrente vai ficar oscilando para cima e para baixo, e automaticamente você vai ter um arco mais instável. Na corrente contínua, você vai ter um arco mais estável. Então eu quero que também você faça uma leitura dos transformadores, do processo, como eles funcionam. Na verdade, você só vai transformar, você vai baixar a tensão, a corrente vai continuar sendo alternada. Se você já recebe a corrente alternada, você só vai reduzir a tensão e trabalhar com a corrente alternada. O seu arco vai ficar mais instável, né? Mas tem alguns ganhos também, né? Você vai ter uma minimização, uma redução da possibilidade de formar sopro magnético, que eu quero também que você leia mais adiante no texto e verifique. Então existem as desvantagens dos transformadores, né? Aí é interessante que você leia e procure entender. E as vantagens dos transformadores, né? Depois nós vamos passar para os sistemas de geração de corrente contínua. Nós vamos ter os geradores. O gerador, ele automaticamente
produz a corrente contínua, só que ele tem uma desvantagem. Geralmente o motor elétrico, né, ele é acionado por máquinas rotativas. Então, às vezes, o motor elétrico, às vezes por combustão interna. E os geradores são muito utilizados em áreas que você não tem muito recurso de instalação elétrica, né? Você, às vezes, em alguns momentos, você pode gerar um motor de combustão interna e acoplado a esse sistema, ao equipamento, ele vai gerar um campo, vai gerar uma corrente, essa corrente vai ser contínua e geralmente em lugares afastados, que você não tenha o recurso de uma rede elétrica que você possa fazer uso dela na geração da corrente elétrica. Então você tem ali o motor de combustão interna, ele vai gerar um campo, esse campo vai gerar uma corrente, essa corrente vai ser contínua. Tem uma desvantagem, geralmente são máquinas bastante barulhentas, né? E aí isso compromete bastante a sensação de bem-estar no local de trabalho. Então é importante que você verifique isso daí no texto também, para que você possa interpretar melhor. E a questão do emprego dos geradores, eu quero que você leia isso também com bastante cuidado. E depois nós vamos entrar nos retificadores de soldagem, né? Os retificadores, na verdade, você recebe a corrente alternada e você vai retificar essa corrente. Então a corrente está alternada e você vai torná-la contínua, né, na saída. Então basicamente é um dos equipamentos mais utilizados no processo de soldagem, até pelo tamanho, redução, né? Hoje em dia nós temos tecnologia bastante desenvolvida, então os retificadores, eles, do ponto de vista do espaço que eles ocupam, ou da facilidade de transporte, como eles achatam a corrente, né? Eles achatam a corrente que estava alternada, deixando-a contínua, e geralmente são equipamentos mais leves e ocupam pouco espaço físico. Eles se tornaram bastante úteis no processo de soldagem, até porque corrente contínua você vai ter um arco mais estável, né? E como que funciona essa questão desse arco, né? Como é que é a solda com o arco? Primeiro desenvolveu-se o eletrodo revestido, né? O eletrodo revestido, ele é um consumível, ele vai se consumir ao longo do processo. E aí você vai ter um grande desafio, porque inicialmente o seu eletrodo está afastado da peça. Então esse ar aqui, ele oferece a resistência à passagem da corrente. Então à medida que você aproxima esse eletrodo, que ele vai estar preso aqui a um alicate, né, de soldagem, né, um alicate. À medida que você aproxima da peça, o que acontece? Você estabelece um contato físico, vai haver a abertura de um arco, esse arco ele vai ionizar o ar que existe aqui, e automaticamente você levanta um pouquinho esse eletrodo, esse arco vai ficar aberto, uma vez que o ar aqui já está ionizado, então ele vai começar a passar corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai passar a uma velocidade tal que ela vai colidindo com a estrutura eletrônica, né? Os elétrons vão coincidindo com os prótons, colidindo com os prótons, e automaticamente vai facilitando, vai aquecendo, vai liberando, vai passando mais elétrons, e esses elétrons vão colidir aqui na peça. Automaticamente você vai ter um aumento de temperatura nessa região aqui, um superaquecimento. Esse aquecimento é o que justamente, com o arco estável, né, com a estabilidade do arco, você mantendo esse afastamento, um afastamento regular, você vai ter a abertura desse arco, e esse arco vai justamente propiciar você a fonte térmica necessária para você provocar a fusão. Lembrando que esse eletrodo aqui, o que você está percebendo, ele vai se consumindo também. Então você vai tendo a adição do material na poça que está aqui em fusão, né? Então você vai ter a adição desse material. Bom, e aí como que a coisa pode se processar? O que você vai perceber? Aqui, ó, vamos fazer uma determinada correção. Aqui é sinal menos, aqui é sinal mais, ó. Aqui tem que ser um sinal mais. O que você vai perceber? Você vai perceber que a corrente vai passando, ela vai passar aqui nesse ar ionizado, vai abrir um arco aqui,
Isso aqui vai gerar um calor. Você está vendo que aqui, ó, nós estamos com os elétrons passando a 3.600 graus aqui, ó. E quando esses elétrons colidirem com os prótons aqui, ó, vai ter um acréscimo de calor, vai passar a 4.200 graus. E você começa a perceber que esse material aqui ele começa a se fundir. Então você começa a adicionar material também. E automaticamente você vai ter a poça de fusão. Adicionando o material, você pode provocar a soldabilidade do metal base, né? Então esse é o processo. O que você vai começar a perceber aqui, por exemplo, aqui a corrente mais baixa, você vai ter essa situação. A corrente, à medida que ela vai sendo aumentada, você vai tendo a pulverização, né? Então você tem os tipos de gotejamento. Eu quero que você perceba o seguinte, ó. Você pode ter o gotejamento grosso, geralmente a uma baixa amperagem. Você vai aumentando essa amperagem, o gotejamento começa a ficar médio. E se você aumentar bastante a amperagem, o gotejamento começa a ficar mais fino. O que você começa a perceber é que aqui você tem um nível de fusão, ó, tá vendo? Ó? Esse nível de fusão ele aumenta um pouco mais e aqui ele é menor. Então, com um eletrodo, uma amperagem muito alta, você vai ter uma pulverização. Então, o nível de fusão aqui do metal base é menor. Com o eletrodo a uma amperagem média, você vai ter a possibilidade de ter uma melhor fusão aqui do metal base e automaticamente você vai ter uma soldabilidade melhor, né? Mas essa questão de que nível de gotejamento você vai optar depende muito do processo de soldagem que você vai ter, em relação também à espessura dessa chapa, o tipo de polaridade que você vai estar usando, né? A gente vai começar a falar de polaridade daqui a pouco, até para você entender, como por exemplo aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, você está vendo que eu estou usando menos, quer dizer que os elétrons estão saindo daqui e vindo para cá. Então os elétrons estão colidindo com a ponta do eletrodo, que tem os prótons. Então a ponta do eletrodo vai estar a 4.200 graus, enquanto o metal base vai estar a 3.600 graus. Geralmente esse processo de polaridade inversa você utiliza quando você vai soldar chapas um pouco finas, né? Chapas finas, geralmente você tem essa preocupação porque você não quer fundir demais, senão vai furar a chapa. Você vai causar alguma situação indesejável. Com a polaridade, aí você muda a polaridade. Aqui passa a ser menos, então os elétrons estão passando daqui para cá. Aqui mais os prótons estão aqui, colisão direto, aumentou a temperatura aqui. Geralmente você utiliza essa polaridade dita direta quando você quer soldar chapas geralmente mais espessas, né? Então, o que você vai perceber? Depende muito da aplicação que você vai ter, da situação, da espessura da chapa, das características de soldagem que você quer obter. Então, você vai determinar que tipo de polaridade, a amperagem. A amperagem ela já é recomendada pelo fabricante do eletrodo, dada a espessura da chapa, dado o diâmetro do eletrodo. Aqui você vai perceber que você tem um revestimento do eletrodo e tem a alma do eletrodo, né? Então, dado o diâmetro da alma do eletrodo, você consegue determinar uma série de variáveis do processo de soldagem. Aqui você percebe como que funciona o processo, né? Quando abre o curto-circuito, que seria a abertura do arco, como tudo funciona. E aqui você vai ter as características que na próxima aula nós vamos continuar, que é o eletrodo de solda, né? As características no processo. Então agora, no momento, eu quero que você venha até aqui a página 76, quero que vocês comecem a ler da página 60 até a 76, façam para mim um fichamento desse assunto, quero um fichamento com todos os passos, tudo que está listado aqui, né, da página 60 até a 76. Eu quero que você faça um fichamento e me encaminhe por WhatsApp, tá ok? Grande abraço para vocês, até a próxima aula.